Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, vamos trazer detalhes importantes sobre o jogão desse domingo contra o Internacional de Porto Alegre, fora de casa, partida muito importante para o Vasco aí, que ainda não pontuou, jogando longe do Rio de Janeiro, né? Então a gente vai trazer detalhes importantes, como já a provável escalação para o jogo desse domingo e, obviamente, vamos falar do assunto do momento, né? Que foi a entrevista coletiva que acabou de terminar, na qual o Pedrinho aí soltou muita bomba. Falou ali sobre questões de gatilhos contratuais de jogadores do atual elenco do Vasco ali, que deixou o Pedrinho muito irritado. Falou sobre o novo fundo aí, né, que comprou não, né, mas que hoje assumiu o controle da 777, que já está negociando com o Vasco, com o Pedrinho, a busca de um novo investidor para assumir o comando do futebol vascaíno. Vamos falar sobre a situação de treinador, porque o Pedrinho falou bastante sobre isso também, falou sobre contratações para essa próxima janela de transferências, esclareceu a situação do Felipe Coutinho e também falou sobre as novidades referentes à reforma do centro de treinamento do Vasco e também sobre a reforma de São Januário, que pegou muita gente de surpresa, tá? O Pedrinho quer um estádio ainda maior do que foi aprovado agora nesse projeto de lei aí na Prefeitura do Rio de Janeiro. Então a gente vai esclarecer todos os pontos para vocês, vamos deixar tudo aqui resumidinho para você não perder absolutamente nada. Então já fica aí o convite para você primeiro acompanhar o vídeo aqui até o final, para você não perder absolutamente nenhum detalhe, ficar bem informado aí com todas as notícias do Vasco. E também quero convidar você vascaíno que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, você vascaíno que ainda não segue a gente aqui no YouTube, primeira coisa, tá dando mole, tá perdendo tempo, que aqui é o maior canal de notícias do Vasco. Então já corre lá embaixo do vídeo, clica naquele botão vermelho escrito inscreva-se, né? Se inscreva no canal, siga a gente e peço também a colaboração de vocês, deixando aquele joinha, deixando aquele like, aquela curtida lá embaixo para dar aquela moral pro nosso trabalho, beleza? E antes de começar o vídeo, um recadinho bem rápido aqui para você que está precisando de uma grana, está precisando de fazer uma obra aí na sua casa, está precisando de um dinheiro para investir em algum negócio aí que você está abrindo ou pagar uma dívida que você acumulou, entre em contato com a Mais Ágil, nesse número que está aqui na tela agora, no primeiro link na descrição do vídeo, que em menos de 24 horas você consegue sacar o seu FGTS aí que está preso, obviamente, lá na Receita Federal, beleza? Então bora começar o vídeo falando um pouquinho aí sobre a partida do Vasco desse domingo, né? O Vasco que joga fora de casa contra o Internacional, né? O Inter que está na 10ª colocação, o Vasco está na 14ª colocação nesse momento, né? Os dois times ali vêm vivendo um momento de crescimento. Última rodada o Vasco venceu por 2-0 Fortaleza, jogando um bom futebol. Ontem o Internacional empatou com o Lanterna Fluminense, né? Que obviamente está tentando se recuperar também, mas o Inter não fez lá uma partida tão boa assim. Eu acompanhei o jogo, assisti os melhores momentos depois ali. Tem jogadores do Internacional de qualidade? Tem. O Internacional é um time muito rápido, muito veloz e também com jogadores experientes. Tem um Fernando, tem um Aranguiz, enfim, é um time ali com jogadores ali bem experientes, bem maduros. E o jogo desse domingo, né, vai marcar aí a possibilidade do Vasco pontuar pela primeira vez jogando fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, que é um absurdo, né, cara? A gente já tá indo para a 15ª rodada e o Vasco fez um total de 0 pontos jogando fora de casa. Então o Vasco vai ter muitos desfalques, né? Não teremos 4 jogadores suspensos, Maicon, Piton, Hugo Moura e David. Não teremos o João Vitor, zagueiro. Também não teremos o Guilherme Estrela e muito provavelmente não teremos Dimitri Payet, ou seja, 7 jogadores ali que não poderão reforçar a equipe vascaína. E o Rafael Paiva segue no comando, tá? Para o jogo de domingo. Apesar dele não ter sido efetivado, ainda não foi oficialmente ali homologada, né? A oportunidade dele se tornar treinador do Vasco aí de forma definitiva, ele segue no comando, segue trabalhando, segue buscando o seu espaço, né? Ele já tem basicamente ali um time definido para o jogo desse final de semana. Ele deve manter, né, o esquema 4-3-3, né? 2 zagueiros, 2 laterais, 3 no meio de campo, 3 atacantes, e o provável time deve ser o seguinte: no gol, Léo Jardim; nas laterais,
PH e Leandrinho ou Vitor Luiz, dupla de zaga com o Rojas e o Léo Pelé, meio de campo com o Zé Gabriel, o Matheus Cocão e o JP, e lá na frente Eric Marcos aberto ali na vaga do David, Adson e Pablo Verratti centralizado, né? Existe uma pequena possibilidade, se o Eric Marcos não for utilizado, dele entrar com mais um jogador de meio de campo ali, que seria o Juan Sforza, dando mais liberdade para o JP flutuar ali entre o meio e o ataque, mas apenas uma probabilidade, né? A tendência é que ele mantenha o esquema, né? Até porque o time vem jogando bem, vem dando certo, né? E ele não vai tentar mexer muito, não vai querer inventar muito para poder acabar não causando aí nenhum tipo de dor de cabeça para os jogadores que vão entrar. Então, o Vasco deve ir com esse time. Tô acreditando que o Vasco pode sair de lá com um bom resultado, até porque deixar aqui um recado, né? Os jogadores que vão entrar querem mostrar, né? Querem demonstrar que tem condições de serem utilizados, de buscar espaço no time titular. Então, tenho muita certeza que vão entrar com muita dedicação, com muita vontade, para que o Vasco possa buscar aí pelo menos um empatezinho fora de casa, mas uma vitória não descarto, tá? O Vasco faz 1-0, o Inter tem que se expor, o Vasco pode construir um resultado sim nessa partida do final de semana. E queria lembrar a galera aí que hoje à noite, tá? Hoje à noite, a nossa parceira do canal, a 1xBet, vai estar aí dando para você que tá do outro lado da tela 3 camisas oficiais do Brasil, da seleção brasileira, né? Copa América pegando fogo, Brasil brigando por classificação aí contra o Uruguai, né? Então a 1xBet, em parceria aqui com o nosso canal, vai sortear 3 camisas oficiais da seleção brasileira, camisa amarela, mais 3 camisas oficiais do Vasco, a camisa preta de jogo, né, o primeiro uniforme, e 3 bolas aí oficiais do Campeonato Brasileiro. Para você participar desse sorteio, só estar cadastrado no site da 1xBet. Primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje tem um link da 1xBet, você clica nele, faça o seu cadastro, automaticamente você já vai garantir aí a participação no sorteio, lembrando que todo mundo que se cadastrar ganha R$300 de boas-vindas e não para por aí, tá? Primeiro depósito que você fizer, você ainda ganha um valor de 100% de bônus, né, em cima do valor que você depositar, ou seja, depositou R$100, vai ganhar 200, depositou 1.000, vai ganhar 2.000. Então corre lá, primeiro comentário fixado, hoje à noite você pode estar levando aí um desses prêmios para sua casa. Combinado? Fechado? E agora bora entrar no assunto do momento, né? Coletiva de imprensa, entrevista que acabou de terminar. O Pedrinho soltou as bombas, irmão. Soltou o verbo, falou muita coisa, né? Foi uma coletiva para apresentar o novo executivo de futebol, Marcelo Santana, mas na verdade quem chegou junto com o pé no peito ali foi o Pedrinho, cara. Fico muito feliz de a gente ter um presidente que não esconde o jogo, que fala realmente o que está acontecendo. A gente teve muitos presidentes no passado, Alexandre Campelo, Jorge Salgado, que era um cara, bananas, né? A palavra é essa, um caras ali que inventavam, ludibriavam o torcedor, não falavam verdades. E o Pedrinho hoje é um cara que, cara, fala mesmo o que está acontecendo, não tem papas na língua, chega junto com o torcedor, não fica aí tentando enrolar a torcida. E, cara, fico muito contente, muito feliz. E aqui, ó, Pedrinho, bato palmas para você. Quando tiver alguma coisa que a gente acredita que você vai estar fazendo errado, a gente vai falar, a gente vai criticar, mas estou muito feliz aí com as suas atitudes, muito contente em ver que realmente temos hoje um presidente que não esconde nada do torcedor que está acontecendo. Então vamos lá para os principais pontos abordados pelo Pedrinho aí nessa coletiva hoje. Primeira coisa, o Pedrinho falou que assim que ele assumiu, ele teve, né, que pegar os advogados ali para poder analisar os contratos dos jogadores do Vasco, atual elenco aí do clube, né? E ele falou que ficou muito, muito, muito triste em saber que muitos jogadores do atual elenco têm gatilhos contratuais que eles vão receber bônus no final do ano se o Vasco não for rebaixado. Olha a mentalidade das pessoas que estavam tocando o futebol do Vasco anteriormente. O senhor Lúcio Barbosa, que era o CEO, a senhora Kátia dos Santos, que era a CFO, a 777 colocou a gatilho em contrato de jogador pro Vasco, se o Vasco não cair, o jogador receber bônus. É o contrário, tem que botar gatilho para se o Vasco for campeão, se o Vasco chegar numa Libertadores, e não para se o Vasco for rebaixado. Se o Vasco for rebaixado, tem que ter demissão por justa causa. E o Pedrinho falou que ficou muito irritado. E, cara, eu, ao saber disso, fico muito irritado também, cara. É uma grande vergonha, né? Você contratar um jogador e falar pro jogador, ó, se você não cair pra segunda divisão com o Vasco, a gente vai te dar um prêmio. É brincadeira, né, cara? É brincadeira. Quem fez isso tem que passar longe de São Januário, tem que passar longe do Vasco da Gama. E o senhor Lúcio Barbosa, vergonhoso, você como CEO da Vasco SAF,
ter deixado isso acontecer. Você se falava, você se dizia vascaíno, né? Se você é vascaíno fazendo esse tipo de coisa, irmão, sinceramente, eu não consigo entender, né? Como é que alguém pode se dizer vascaíno e fazer esse tipo de cenário aí nos jogadores do Vasco. Mas enfim, passando aqui agora para um outro assunto muito interessante, né? O Pedrinho confirmou agora nessa coletiva que ele está tendo conversas aí, reuniões com a ACAP. Aí você vai me perguntar, Mário, quem é ACAP? O que é isso? A ACAP é a empresa que assumiu o controle da 777, né? Todas as dívidas que a 777 tinha deixado, tudo que ela vinha fazendo de errado, acabou caindo no colo da ACAP, que assumiu, está no controle, né? Obviamente não está controlando o futebol do Vasco, porque o Pedrinho conseguiu judicialmente no Brasil assumir o controle, porém, segundo o Pedrinho, existe um clima muito cordial, um clima muito bom entre ele, entre o Vasco e a ACAP. As duas partes vêm conversando, vêm aí tendo reuniões, eles vieram ao Brasil conversar com o Pedrinho e, segundo o Pedrinho, realmente aí existe já uma conversa aí bem intensa para que um novo fundo, para que uma nova empresa aí assuma, né, o controle, assuma ali a parte deixada pela 777. Ele não entrou em detalhes, seriam 31% das ações ou seria 70% das ações, mas é óbvio, né, ele não pode também abrir tanta coisa assim. Mas bacana saber que hoje existe um clima cordial, um clima aí amigável, né, entre o Vasco e a empresa aí que detém pelo menos 31% das ações da Vasco SAF. Depois o Pedrinho falou sobre a situação de treinador, né? Primeiro ele falou sobre a efetivação do Rafael Paiva. E ele falou, ó, nós temos algumas entrevistas com alguns treinadores. Porém, o Pedrinho falou que também vem acompanhando o dia a dia do Rafael Paiva, tá vendo a evolução que o time teve, né? Então ele não descarta uma efetivação, porém ele não quer fazer nada com muita rapidez para depois não se arrepender. Então o Pedrinho vem conversando com alguns técnicos, né? Vem aí entrevistando alguns técnicos, porém, caso o Rafael Paiva continue evoluindo, continue aí fazendo com que a equipe melhore dentro de campo, não está descartada uma efetivação do Rafael Paiva. E bacana, né? O Pedrinho falando aí abertamente sobre essa situação também. E falou sobre contratações, o que eu queria que ele falasse, né? Eu estava muito curioso que o Pedrinho viesse a público aí para poder falar um pouquinho sobre isso. E ele falou, ó, o investimento nas contratações nessa janela terá que ser certeiro. Eu não vou fazer nenhuma bravata e nem contar nenhuma mentira para o vascaíno. Nós encontramos o clube em uma situação financeira muito ruim, então não teremos margens para erro. Teremos que ser certeiros e assim seremos nas contratações. Então muito bacana, né? O Pedrinho aí que já tem cartas na manga, a gente sabe que já tem jogadores ali engatilhados, né? Mas legal, né? Ele assumindo aí que os problemas financeiros, obviamente, não poderão fazer com que ele erre aí nas contratações que o Vasco vai vir a fazer. Depois o Pedrinho entrou na situação de Felipe Coutinho, cara. Situação de Felipe Coutinho que tá deixando o torcedor aí muito, né, preocupado, o que tá acontecendo, o que não tá. E o Pedrinho falou, cara, não é uma negociação fácil, não é uma negociação tão simples quanto a torcida do Vasco acredita, porém tá muito bem encaminhada, né? O Coutinho ele tá querendo jogar no Vasco, o Coutinho ele já vem, né, demonstrando nas redes sociais todo esse carinho, já vem obviamente falando com os jogadores do Vasco, porém faltam detalhes ainda contratuais com o Aston Villa, com o time do Catar, que era o time que o Coutinho vinha jogando anteriormente, mas essas etapas vêm sendo cumpridas e obviamente aí faltam ainda alguns detalhes aí burocráticos para que ele possa ser anunciado de forma oficial, mas a tendência é que isso aconteça já no decorrer dos próximos dias. Depois o Coutinho entrou nas questões do centro de treinamento. Ele falou que ficou muito triste, né, quando ele soube ali da situação do centro de treinamento, a 777 ali, que era obrigada a investir em melhorias no CT do Vasco e não fez absolutamente nada. E o Pedrinho falou que nesse ano aí, já no final do ano, ele pretende fazer muitas mudanças, investir forte no centro de treinamento, né? Fazer ali melhorias muito grandes, inclusive juntamente com o Marcelo Santana, que é o novo executivo de futebol, né? E também é um cara muito focado nessas melhorias ali, porque atrai jogador, dá condições para os atuais jogadores do elenco aí melhorarem ainda mais. Então bacana, né? O Pedrinho vendo, né, essas deficiências e já querendo fazer esse investimento aí forte no centro de treinamento do Vasco. E depois ele entrou num assunto também que é um assunto muito importante, que é a reforma de São Januário, né? Agora que nós temos o projeto de lei do potencial construtivo aprovado, sancionado na Prefeitura do Rio de Janeiro, o Pedrinho foi perguntado, né, sobre a reforma, e aí pegou todo mundo de surpresa, porque o projeto que foi aprovado para a reforma de São Januário é um projeto para 47 mil
torcedores. E aí o Pedrinho, palavras do Pedrinho aqui, tá? Ele falou: eu quero o aumento da capacidade do Novo de São Januário. Ele falou: antes de eu chegar, estava tendo uma reunião com a possibilidade de uma mudança. A gente sair de um estádio de 47 para 57 mil, e espero que isso seja confirmado. Então existe uma reunião, existe uma possibilidade aí do Novo São Januário não ter só 47 mil e ter sim 57 mil, que na minha opinião seria incrível. A torcida do Vasco está pronta para lotar estádio de 40, 50, 60. Então bacana, né? Essa notícia aí que o Pedrinho trouxe pra gente aí nessa tarde de hoje. Então, esses foram os principais assuntos. Depois, se você quiser assistir na íntegra, tá lá na Vasco TV, né, que é o canal oficial do Vasco. Corre lá e dá uma olhada. Eu vou assistir depois de novo também, para poder ver se eu busco algum detalhe que de repente a gente não trouxe para vocês aqui no vídeo de hoje. Mas fiquei muito feliz, cara. Fiquei muito contente em saber que o Pedrinho aí não escondeu nada, abriu o jogo e mostrou para a torcida do Vasco aí em como tá a situação de cada assunto importante dentro do clube nesse momento. Beleza, rapaziada? Então, basicamente isso. Pedir para você não esquecer de deixar o like, se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar o vídeo com seus amigos nos grupos de Zap, e quem puder aí, hoje à noite, a gente vai estar sorteando 2 camisas do canal. Pix está aqui, ó, na tela nesse momento. Qualquer valor que você doar acima de R$2, coloca você participando desse sorteio. Beleza? Tamo junto. Valeu!